Quantas pessoas com mais de 100 anos de idade você já conheceu? Hoje em dia, são raros os casos de pessoas que conseguem atingir esta marca e a grande maioria, quando chega com a saúde muito debilitada e quase nenhuma lucidez. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existe no Brasil cerca de 30 mil idosos com idade centenária. Mas nem sempre foi assim. O Antigo Testamento nos mostra que muitos personagens bíblicos viveram mais de 100 anos. Matusalém, por exemplo, é o homem que viveu mais tempo sobre a terra, 969 anos. Noé chegou aos 950 anos. Adão, 930 anos. Lameque, 777 anos. Enoque, 365 anos. Abraão, 175 anos. E Moisés, 120. E como é possível que essas pessoas tenham vivido quase 200, 300 e até mesmo mais de 700 anos lúcidas e com saúde? Por que essas pessoas do Antigo Testamento viviam tanto, enquanto nós, quando nos aproximamos dos 40, 50 anos, descobrimos que já não temos mais a mesma vitalidade de alguns anos atrás? Além disso, é a partir dessa faixa etária que muitos homens e mulheres começam a sofrer com algumas doenças mais graves. Então, no vídeo de hoje, nós vamos tentar encontrar as possíveis explicações para a longevidade dos personagens da Bíblia. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está abaixo deste vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar junto comigo. Vamos lá. A primeira explicação, a bênção de Deus. Essas pessoas com idade muito avançada, que a Bíblia menciona no Antigo Testamento, tinham algo em comum. Elas eram servas de Deus e eram fiéis a Ele. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, podemos ver as 28 gerações que antecederam a Cristo. Porém, os estudiosos acreditam que todos aqueles homens que nós vimos no começo deste vídeo também faziam parte da linhagem que daria origem ao Salvador do mundo. E essa teoria explicaria a razão pela qual as pessoas viveram tanto. Elas receberam uma bênção especial do Senhor, que multiplicou seus anos para que eles ajudassem a preparar o caminho que o Filho de Deus trilharia aqui na Terra. A segunda explicação, a genética perfeita. Outro fator que nós podemos considerar é que nas primeiras gerações depois da criação, o código genético que Deus colocou no ser humano ainda não havia desenvolvido muitas falhas. Basta nos lembrarmos que Adão e Eva foram criados perfeitos e viveriam eternamente no Jardim do Éden. Porém, eles deixaram de ser imortais depois daquele ato de desobediência a Deus. Acontece que o código genético deles continuava como o mesmo herdado por seus filhos e também pelos filhos de seus filhos. Ou seja, as primeiras gerações de humanos deveriam ser altamente resistentes a doenças. Entretanto, com o passar do tempo e como resultado do pecado, o código genético humano foi ficando mais frágil e os seres humanos se tornaram mais vulneráveis à morte e às doenças. Isso teria resultado na redução do tempo de vida das pessoas. A tecnologia moderna tem permitido que os cientistas analisem mais a fundo o corpo humano, incluindo a impressionante capacidade de regenerar e curar a si mesmo. E qual foi a conclusão deles? Que o corpo tem potencial para viver eternamente. E é por isso que o envelhecimento continua sendo um dos grandes mistérios da ciência médica. Mas para Deus, esse não é um problema sem solução, e a explicação que os cientistas procuram já estava registrado na Bíblia. Olha o que está escrito. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Como nós vimos aqui, é por causa do pecado que nós ficamos doentes, envelhecemos e morremos. Mas o propósito de Deus nunca mudou. Ele deseja nos devolver a perfeição e nos dar a vida eterna ao lado dele. Para isso, ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos salvar. Veja o que a Bíblia diz. Da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Antigamente as pessoas estavam mais próximas da perfeição, e é por isso que elas viviam muito mais do que nós. No entanto, nós agora estamos mais próximos do tempo em que a promessa de Deus se cumprirá.
E em breve todos os vestígios do pecado e da imperfeição desaparecerão, e as pessoas nunca mais vão envelhecer nem morrer. Amém? A terceira explicação, a santidade das pessoas. Mais um fato que nós podemos levar em consideração a respeito da longevidade desses homens da Bíblia é a forma com que eles viviam suas vidas, em santidade e em comunhão com Deus. Vamos ver o que o rei Salomão disse sobre isso em Provérbios capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. No entanto, as Escrituras também nos mostram que por causa da maldade que tomou conta do coração do homem, Deus decidiu reduzir o tempo de vida do ser humano na terra. Vamos ler o que o Senhor disse em Gênesis capítulo 6. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. A quarta explicação, a terra precisava ser povoada. Assim que Deus criou Adão e Eva, o Senhor os abençoou e deu a seguinte ordem a eles: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Anos depois, logo depois do fim do dilúvio que devastou toda a terra, Deus pediu a mesma coisa a Noé, seus filhos e as esposas de seus filhos. Leia comigo o que o Senhor disse em Gênesis capítulo 9. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Para povoar a terra como Deus queria, seria preciso que os seres humanos tivessem uma vida mais longa para poderem se reproduzir mais. Se as pessoas nos tempos de Adão e Eva ou de Noé vivessem 70 ou 80 anos como nos dias de hoje, demoraria muito tempo para que o nosso planeta fosse ocupado e, consequentemente, o mandamento de Deus que fala sobre a multiplicação fosse cumprido. A quinta explicação, as condições climáticas eram diferentes. No segundo dia da criação do mundo, Deus criou algo que pode nos explicar a razão pela qual os seres humanos poderiam viver tantos anos. Em Gênesis capítulo 1 está escrito: Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Repara que Deus criou o céu para separar as águas de baixo das águas de cima. Ou seja, existia acima do céu um volume de águas que poderia ter criado uma espécie de efeito estufa em toda a Terra, e que teria bloqueado muito da radiação solar que hoje chega ao nosso planeta e influencia na nossa qualidade de vida. E você pode estar se perguntando agora: mas pastor, onde essas águas acima do céu foram parar? Acredita-se que elas caíram sobre a terra durante o dilúvio, colocando fim às condições ideais para a conservação da vida humana. Veja o que a Bíblia diz. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Depois você pega a sua Bíblia na sua casa e faça uma comparação das idades antes do dilúvio com as idades depois do dilúvio. E você verá que elas reduziram muito depois dos 40 dias e 40 noites de chuva. Irmãos, há muitos mistérios na Bíblia que o Senhor decidiu não nos revelar enquanto vivermos neste mundo, porque a nossa compreensão humana é limitada e nós não estamos preparados para essas coisas tão grandiosas. E foi por causa da nossa incapacidade de entender a vontade do Senhor que Jesus disse o seguinte ao apóstolo Pedro: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Então, irmãos, essas 5 explicações que acabamos de ver não são verdades absolutas, e sim suposições que nós podemos ter baseados na palavra de Deus. Mas o que importa mesmo é que, independente do tempo em que nós vivamos neste mundo, nós nos dediquemos todos os dias a Cristo, obedecendo os seus ensinamentos e cumprindo a sua vontade. E pense comigo, o que seria melhor para Deus? 70 ou 80 anos servindo a Ele de todo o coração? Ou 200 anos, 300, 500, sendo escravos do pecado e agradando a Satanás?
Nós precisamos entender que Deus está querendo povoar o céu e que este mundo será abalado, será destruído e que virá um novo céu e uma nova terra, onde aqueles que estão com Cristo viverão eternamente. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e eu vou deixar aqui também 2 vídeos para você assistir. Eu tenho certeza que eles vão te edificar bastante na caminhada com Deus, ok? Que Deus te abençoe e um grande abraço.